Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 2, que diz: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nós estamos diante de uma passagem onde Barnabé e Saulo eles são enviados pela igreja de Antioquia, e assim sendo registrada a primeira viagem missionária, de Paulo. Então nós vemos que variedade existe, na igreja. Então o ponto comum entre aqueles 5 homens era sua profunda fé em Cristo. Nunca devemos excluir alguém a quem Cristo tenha chamado para seguir. Quando nós lemos e vemos que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres como Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, e Saulo. Nós vamos ver que esses homens eram homens que tinham ali um chamado do Senhor, e o Senhor ali os chamou, esses 5 passos para que eles tiveram a fé em Cristo, e a partir desse momento nós vamos ver uma variedade, na igreja de Cristo, de homens, tanto de mulheres, todos, cada um com a sua função, com o seu jeito, mas todos com o objetivo e propósito de falar do Senhor Jesus. Então, a igreja ela separou Barnabé e Saulo para a obra que Deus tinha para eles. Se separar significa apartar para um propósito especial. Nós também devemos separar nossos pastores, missionários e obreiros cristãos para suas tarefas. Também podemos usar nosso tempo, dinheiro e talento para a obra de Deus. Pergunte a Deus o que Ele quer que você separe para Ele. Então, nós vamos ver que fazer a obra do Senhor não é somente você tem que ser enviado. Muitas das vezes você não vai ser enviado para determinado lugar, mas vai ajudar, com a parte financeira, ou até mesmo na igreja local, com os talentos. Então é interessante nós perguntarmos, estarmos em oração, perguntando a Deus o que realmente Ele quer de nós. O versículo 2 ele diz que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, através da oração, buscando a direção de Deus, Paulo, Barnabé e Saulo vão ser separados. Então, esse foi o início da primeira viagem missionária de Saulo. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus, porque Paulo e Barnabé foram a tais lugar. Por que eles foram? Tem aqui a direção que diz, primeiro, porque o Espírito Santo os dirigiu. Então eles não foram por sua própria vontade, mas foram direcionados pelo Espírito Santo. Segundo, eles seguiram pelas estradas do Império Romano, o que tornou a viagem mais fácil. Terceiro, visitaram populações e centros culturais importantes, a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. Foram a cidades que possuíam sinagogas, falaram primeiro aos judeus, com a esperança de que estes recebessem a Jesus como Messias e ajudasse a divulgar as boas novas aos demais povos. Então, Barnabé e Paulo e Saulo eles foram a esse lugar direcionado pelo Espírito Santo com o intuito de divulgar as boas novas
né? E esse ali também de alcançar vidas e almas, que também desse essa continuidade, né, de pregar realmente as boas novas da salvação, né? Essa localizada, né, no versículo 4 diz: enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre, né? Essa cidade localizada no mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre, com uma grande população judaica, era o lar de Barnabé. A primeira parada dos apóstolos foi em território familiar. Então, né, ele estava ali junto, né, principalmente Barnabé, que já estava, podemos dizer, em família, e aproveitou essa oportunidade para falar de Jesus. No versículo 6 e 7 diz que, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Sérgio Paulo, a qual é citado nesse versículo, ele tinha a função de governador da ilha. Tais líderes frequentemente mantinham feiticeiros, né, particulares. E Bar Jesus, ele percebeu que, se Sérgio Paulo cresce em Jesus, ele logo perderia seu emprego. Então essa foi ali, né, nós vamos ver que esse homem, né, ele vai fazer de tudo para que, né, esse Sérgio Paulo, o governador daquela ilha, não fosse alcançado, né, com a palavra de salvação, né, uma passagem de boas novas, ali uma palavra de boas novas, né, mas ele resistia, no versículo 8 diz: mas resistia ele mais o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando o olho nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Então Paulo ele abre ali a boca e vai repreender, aquele homem que estava tentando impedir com que, né, aquele homem, Sérgio Paulo, fosse alcançado, né, pela palavra, uma palavra de salvação, que ele deve sair, né, da feitiçaria, daquilo que ele estava crendo, que aquele homem, né, era um feiticeiro, era um homem que, né, aos olhos ali parecia ser algo correto, algo que realmente desse um resultado ou que atendesse uma necessidade daquele povo. Mas Paulo ele vai dizer, né, e a palavra com ousadia. Então o Espírito Santo, né, ele levou a Paulo a confrontar esse Bar Jesus, esse seu pecado. Então há momentos em que devemos ser agradáveis e outros em que devemos confrontar as pessoas com seus erros, né? Peça a Deus que lhe dê discernimento quanto às pessoas e situações, né, e que o encoraje a fazer o que é correto. Porque ele, Paulo, vai fazer o que é correto. E no versículo 11, Paulo ele fala com autoridade, né? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, né? E andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, né, nós vamos ver que aquele homem ele recebeu, mas ficou cego, porque ele estava tentando impedir com que o evangelho do Senhor Jesus fosse pregado. Então, temos que tomar muito cuidado, né, quando tentamos impedir algo que é para o reino do Senhor Jesus, seja dentro da própria igreja, seja fora, seja você cristão ou não, que tenta entrar nos caminhos, né, do servo do Senhor, tentando impedir, tentando colocar obstáculos, coisas para poder impedir com que a obra do Senhor avance, para impedir que almas e vidas se rendam
Então, esse é um cuidado que deve ser ter tido, até mesmo dentro da própria igreja, né? Cuidado esse que muitos ministérios estão ruindo, estão se acabando, porque muitos estão se colocando como Bar-Jesus, né? Impedindo com que as pessoas tenham seus olhos abertos, impedindo que o evangelho avance, que a obra cresça mais e mais, porque está, muitas das vezes, né, se lidando e fazendo como esse homem. E para aqueles que tentam, pode ter certeza que sobrevém sobre a vida dessa pessoa a maldição, a enfermidade, como aqui esse homem fica cego. E ali, esse homem chamado Sérgio Paulo, né, aquele homem que era o governador daquela ilha, procônsul, né, daquela ilha, né, ele, no versículo 12, a palavra diz: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então, a partir daquele momento, ele recebe a palavra, ele passa a crer, porque ele vê o poder de Deus se manifestando, ele vê o que aconteceu ali e ele passa a crer no Senhor Jesus. Então, que nesse dia você também fique com essa palavra, e que você passe a crer no Senhor. Crer que o Senhor ele colocou, como da mesma forma que ele colocou, né, Saulo e Barnabé, né, ali, pregaram em Chipre ali, né, e aquele homem, né, o encantador ali, conhecido como Bar Jesus, né, ele mais, né, o encantador, né, ele também, ele teve ali e tentando opor, tentando impedir com que a obra avançasse, ele foi ali castigado, né, e Paulo, cheio do Espírito Santo e tendo a revelação do Espírito Santo, fala com autoridade, e tudo acontece ali que aquele homem ele fica, né, cego, mas nós vamos ver que o procônsul, né, ele vai receber a palavra do Senhor, vai ficar maravilhado com a doutrina do Senhor. Então que nesse dia você fique também maravilhado com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo de Deus que fala no teu coração, e você possa também se posicionar nesse dia. Fique na paz.